E quantos de nós, e eu me incluo nisso também, quantas vezes a gente tinha tudo para avançar, para alcançar algo maior, não é, para ter uma vida melhor, mas estamos presos à nossa panela de carne, conformados, dizendo, pelo menos aqui está assim, de tal maneira, assim, assado. Isso é conformismo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco agora sobre romper com o passado? Sim, porque tem muitas pessoas que ficam muito presas ao passado, elas não se desligam do passado, elas não rompem com o passado, seja um passado bom, de coisas boas, seja um passado de traumático, de coisas ruins. Tem pessoas que não se desfazem do seu passado, ficam presas a ele, às coisas boas ou às coisas ruins. E isso é um pouco delicado, porque quando nós não rompemos com o passado, nós corremos um grande risco de não realizar no futuro, de não realizar no presente. A gente não dá oportunidade para coisas maiores. A gente fica imaginando que a gente tem como referência aquele passado e por causa disso a gente fica imaginando que o nosso futuro ou o presente deverá ser aquela história. Então quando a pessoa tem um passado muito bom, que a marcou positivamente, a pessoa fica querendo encontrar esse passado sempre no presente ou no futuro. Então ela tem aquilo como referência. E às vezes ela acaba se frustrando. Por quê? Porque ela quer achar, ela quer encontrar aquelas sensações, aqueles sentimentos do passado e ela não encontra. E também, por outro lado, pessoas que vêm, né, que têm um histórico de um passado ruim, de dificuldades, sejam emocionais, financeiras, né, sociais, elas também acabam pegando esse passado como referência e ficam imaginando que o seu presente e o seu futuro serão exatamente como era o passado, ou seja, elas acabam ficando conformadas. Então elas têm como referência toda aquela vida, aquele sofrimento, e elas têm isso como referência. O que vai acontecer? Ela acaba vivendo, né, tendo como referência o passado. Ora, isso aqui parece com o meu passado, isso aqui não está pior do que o meu passado. Então elas acabam enxergando sempre esse referencial do passado. E isso é um pouco complicado. O que a gente precisa? A gente precisa primeiro compreender que nós somos agentes de realização. Nós podemos, né, realizar o nosso futuro, o nosso presente. Nós somos agentes de transformação. Precisamos transformar. E quando a gente não decide por gerar essas transformações, a gente não muda a nossa história, a gente não muda o nosso histórico, a gente não rompe com as dificuldades. E aí nós vamos encontrar, né, um texto bíblico que é um tremendo absurdo. Será que a gente consegue se identificar, pelo menos um pouquinho que seja, nesse episódio? Eu me refiro ao povo de Israel, quando estavam saindo do Egito. A coisa mais importante que poderia acontecer a eles, ora, estavam, né, há cerca de 430 anos no Egito, dos quais a maior parte, a maioria, quase 400 anos, eles eram escravos. E não havia a menor possibilidade de aquela condição deles mudar, de deixarem de ser escravos. Não havia a menor possibilidade. Mas Deus, com braço forte, com poder, os retira de lá, do Egito. Só Deus poderia tirá-los de lá. Aliás, era isso que os povos da terra comentavam, que foi o Deus de Israel quem os tirou de lá, porque somente um Deus muito poderoso poderia libertar Israel do poder de Faraó. E Deus abre o Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho, eles adentram o deserto. Agora, cerca de 40 dias, né, após entrarem no deserto, eles chegam a um lugar e eles questionam Moisés. E eles vêm com tudo para cima de Moisés. Vamos ler esse texto, depois vamos fazer alguns comentários, mas olha, você vai ver que é muito interessante. O texto bíblico ele é excelente para poder nós compreendermos algumas questões nossas de comportamento. Vamos ver aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, olha o que eles estão falando. Eles estão agora livres da escravidão, coisa que era impossível aos olhos humanos, mas estão falando: quem nos dera que tivéssemos morrido lá.
Quem nos dera que tivéssemos morrido com uma das pragas que Deus enviou. Porque você, Moisés, você, Arão, vocês nos trouxeram aqui para morrermos nesse deserto. E por que eles estavam falando isso? Porque havia acabado o mantimento, a provisão que eles haviam trazido do Egito. Então, quando eles estão se preparando para sair do Egito, eles providenciam mantimento, alimento. E trouxeram esse alimento. Só que nada é para sempre, então o mantimento acaba. E agora eles estão diante, né, dessa situação. Não tem mantimento, o que nós vamos comer? E eles falam, vocês trouxeram a gente para morrermos de fome aqui nesse deserto. Então melhor teria sido ficar lá no Egito e morrermos lá agarrados à nossa panela. Foi o que eles falaram. Pelo menos tínhamos uma panela com carne ao nosso lado. Olha que absurdo. Sabe o que significa? Que nós estamos presos a um passado, ainda que seja de escravidão, ainda que seja de sofrimento. Eles estão dizendo, olha, quem nos dera morrer no Egito, pelo menos tínhamos uma panela de carne. Então tem pessoas que têm dificuldade de romper com o seu passado. Então o que eles estavam dizendo? Olha, tudo bem que nós acordávamos cedo, nós íamos para a batalha amassar barro, carregar tijolo, blocos, carregar viga de madeira, receber açoite nas nossas costas, de vez em quando um companheiro nosso morria, né? A vida era miserável, era desgraçada, sem sonhos, sem planos, mas tínhamos uma panela de carne ao nosso lado. E às vezes é assim que nós nos comportamos. A gente, né, tem medo do futuro, tem medo das dificuldades que surgem quando nós queremos avançar e ir para algo melhor e maior. A gente fica receoso de que nos falte alguma coisa, de que nos falte provisão. Pelo menos aqui onde eu estou, eu sei como as coisas funcionam, tem uma panela de carne do meu lado, então está tudo bem. Tudo bem que eu sou escravo, sou miserável, tem chibata nas minhas costas, sofro humilhação, não tenho planos nem sonhos, nada, porque eu sou escravo, mas eu tenho pelo menos uma panela de carne para comer. Esse era o raciocínio deles. E quantos de nós, e eu me incluo nisso também, quantas vezes a gente tinha tudo para avançar, para alcançar algo maior, né, para ter uma vida melhor, mas estamos presos à nossa panela de carne, conformados, dizendo, pelo menos aqui está assim, de tal maneira, assim, assado. Isso é conformismo. Deus tinha um projeto para eles, conquistar a terra de Canaã, e eles seriam bênção para todas as nações da terra. Esse era o plano de Deus. Mas o que eles estão dizendo nesse texto que nós lemos? Eles vão dizer para Moisés e Arão, porque vocês nos trouxeram aqui para morrermos aqui nesse deserto. Não. Ninguém os tirou do Egito para morrerem no deserto. Deus os tirou do Egito para levá-los à terra prometida, onde eles lá se estabeleceriam como um reino modelo para todas as demais nações da terra. Então, quantas vezes nós não conseguimos enxergar o plano, o projeto, não conseguimos enxergar as possibilidades que temos pela frente, porque na primeira dificuldade a gente acha que vamos perecer, que vamos morrer. E aí, é aí que Deus envia o maná. Deus fala para Moisés, eles terão carne, né, ao entardecer e vão ter um alimento pela manhã, todos os dias. Então, o maná, ele vem aí a partir desse momento. Mas o que fica para nós é que nós não podemos estar presos ao nosso passado, temos que romper o passado. Seja de coisas boas, sejam de coisas ruins. Eles não acreditavam que eles poderiam ser muito mais do que escravos. Eles não acreditavam que eles poderiam ter uma vida onde a escravidão estivesse completamente esquecida da memória deles. Eles ainda estavam presos a um passado de escravidão. Estavam presos ainda à rotina que eles viviam no Egito. Rompa com as tuas rotinas, rompa com o teu passado e mergulhe num futuro de grandes realizações, que você seja usado por Deus para abençoar a tua família, para abençoar as pessoas que estão ao teu redor, que você seja bênção para a comunidade, que você seja bênção para a coletividade, que você seja bênção para essa nação, ok? Deus te abençoe.